Nós vamos ler a Escritura, texto que servirá para a nossa reflexão. Nós vamos ler o texto bíblico, depois vamos entoar o hino 350, seu título é A Palavra da Vida, e posteriormente vamos refletir acerca do texto que lemos. 2 Pedro, capítulo 1, leremos a partir do versículo de número 12. Primeira Pedro, capítulo 1, leremos a partir do verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Hino 350, a Palavra da Vida. Antes de entoarmos o hino, quero lembrá-los de que no mês de outubro nós nos recordamos especialmente do aniversário da Reforma Protestante iniciada em 1517. E a Reforma Protestante e a teologia derivada da Reforma, a teologia protestante, é caracterizada por aquilo que convencionou se chamar de 5 solas, os somentes da Escritura. E o primeiro sola da Reforma é o sola Scriptura. Os protestantes afirmam que somente a Escritura tem autoridade divina para reger nossa vida, nossa conduta e nosso culto. E nós vamos conversar um pouco nessa manhã a respeito da importância da palavra de Deus na nossa vida. Meus irmãos, a segunda epístola de Pedro foi escrita para combater os falsos mestres. Um dos principais propósitos, um dos motivos precípios pelos quais o apóstolo Pedro escreveu essa epístola foi a defesa da verdade por meio do combate aos falsos mestres. Pedro compreende que a igreja de Jesus Cristo deve conhecer a verdade e nela deve permanecer e perseverar. Nos primeiros versículos dessa epístola, Pedro saúda os seus leitores com um cumprimento que expressa seu desejo de que aqueles crentes fossem abençoados por meio da graça, por meio da paz e por meio do conhecimento de Jesus Cristo. Pedro também exorta e incentiva seus leitores a acrescentarem à fé que eles já possuíam outras 7 virtudes, quais sejam bondade, domínio próprio, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade e também amor. Pedro ensina que os crentes serão mais poderosos, serão mais ativos, serão mais santos, se eles
incorporarem em suas vidas, se eles crescerem nessas qualidades. No final do capítulo 1, Pedro lembra seus leitores a respeito da verdade que eles possuíam e na qual deveriam permanecer. Nessa passagem, o apóstolo Pedro chama a nossa atenção a respeito dos motivos pelos quais as Escrituras Sagradas são confiáveis e fidedignas. E esse será o nosso tema nessa manhã. A Escritura é confiável e ela é fidedigna. Em primeiro lugar, por ser confiável, por ser fidedigna, a Bíblia deve ser tratada por nós com atenção e com empenho. A Bíblia merece toda a nossa atenção e empenho. Pedro não declara de forma explícita onde estava quando escreveu essa epístola. Ele declara onde estava quando escreveu a primeira epístola, mas agora não. Entretanto, muito provavelmente, Pedro encontrava-se preso em Roma. E ele escreve essa epístola para seus irmãos. Segundo a tradição, logo após essa carta ter sido escrita, Pedro foi martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo, uma vez que declarava que ele não era digno de morrer como seu Senhor. Em seus últimos dias, preso, Pedro se dedicou a recordar os crentes a respeito da importância, bem como da necessidade deles conhecerem a verdade e prosseguirem nela. Pedro valorizava tanto esse assunto, Pedro dedicava tanta atenção a essa matéria, que chegou a declarar no verso 12: sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Ou seja, Pedro estava sempre pronto, sempre disposto, sempre disponível para falar, para ensinar e para pregar a palavra de Deus. Para o que você sempre está disposto? Para o que você dificilmente fala não? Para maratonar uma série no Netflix? Para tomar um café? Para passear? Para o que você sempre está disponível? Para o que você tem disposição? Pedro diz aqui que ele sempre tinha a disposição de meditar, de refletir, de ensinar e de pregar a palavra de Deus. Chama a sua atenção para o fato de que Pedro não disse que estava sempre pronto para xingar o imperador da época, que tantos males estava trazendo para ele e para os cristãos de sua época. Possivelmente, Pedro fora executado ainda no reinado de Nero, um imperador violento, imoral, devasso. Pedro não estava sempre pronto para xingar o imperador. Pedro também não estava sempre pronto para reclamar da vida. Olha só, entreguei a minha vida para Jesus e estou aqui preso, prestes a ser executado. Não, nós não encontramos isso no texto. Pedro estava sempre disposto a falar, a ensinar, a pregar a palavra de Deus. Pedro decidiu que enquanto estivesse no tabernáculo de seu corpo, ou seja, enquanto estivesse vivo, iria se dedicar à pregação. E ele decidiu também encontrar uma maneira de preservar, de perpetuar a sua mensagem depois de sua partida. Pedro sabia que em breve iria morrer, e ele pretendia preservar, perpetuar aquela mensagem tão preciosa para as gerações posteriores. E eu fico pensando que talvez Pedro se recordou da situação do apóstolo Paulo. Quando Paulo foi preso, ele pouco podia fazer além de escrever as suas epístolas. Contudo, a maior influência de Paulo não se deu por conta de suas viagens missionárias, mas por conta de seus escritos. E se Pedro estivesse pensando nisso aqui,
Se esse for o caso, o que ele estaria dizendo é que o propósito dessa epístola é servir como testemunho, como lembrete de seus ensinos após a sua partida. Pedro quer deixar um legado espiritual. Depois de sua partida, Pedro quer que seus familiares e amigos se recordem dos grandes feitos do Senhor. O legado que Pedro quer deixar é espiritual. O que você vai deixar quando passar? O que você vai deixar para seus amigos, para sua família depois da sua morte? Patrimônio? Bens materiais? Más lembranças? Lembrança de indisposição e de preguiça, de irritação? O que você vai deixar para outros depois do seu falecimento? Qual vai ser o seu legado espiritual? Pedro queria que depois do seu passamento, que os crentes se lembrassem dele como um homem dedicado ao Senhor e à sua palavra. Meus irmãos, a Bíblia, por proceder de Deus e revelá-lo, merece toda a nossa atenção e empenho. Em segundo lugar, a Bíblia é confiável e fidedigna por conta do seu testemunho apostólico. Veja lá o verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Antes de declarar de onde veio a sua mensagem e o que ela é, Pedro quer registrar de onde a sua mensagem não veio e o que ela não é. Pedro quer que seus leitores saibam que a sua mensagem não tem nada a ver com fábulas engenhosamente inventadas. O mundo grego e romano daquele período convivia muito bem com as fábulas, com os mitos, com histórias sobre deuses que interviram na história e que de alguma maneira interferiram no mundo dos homens. Por mais interessantes que essas histórias sejam, eu gosto bastante de mitologia grega, romana, nórdica, acho interessante. Entretanto, por mais interessante que a mitologia seja, ela não revela Deus. Ela não revela a vontade do Senhor, do Criador e do Redentor para as nossas vidas. Paulo advertiu Timóteo de que viria um tempo em que os crentes seguiriam fábulas. 2 Timóteo 4,4. Haveria um tempo em que cristãos se recusariam a dar ouvidos à verdade para seguir fábulas. Que não seja esse o tempo. Que a gente não abandone a verdade para seguirmos fábulas. Paulo escrevendo a Tito, fala do perigo que aquela turma estava sofrendo em virtude do apego deles a fábulas judaicas. Enfim, é sempre errado, é sempre maléfico, é sempre prejudicial o povo do Senhor abandonar a Escritura e substituí-la por alguma outra coisa. Como os apóstolos, Pedro não pregou sobre mitos, sobre fábulas. Pedro ensinou sobre o que viveu, sobre o que viu, sobre o que experimentou. E aqui Pedro faz referência a um dos episódios mais fantásticos e extraordinários do ministério público e terreno de Jesus. Pedro faz referência ao relato, ao episódio da transfiguração, que foi lido minutos atrás. Pedro testifica que ouviu a voz de Deus Pai, honrando seu Filho Jesus Cristo. Versos 16 e 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo.
Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. De acordo com Mateus, no capítulo 17, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou para o cimo de um monte. Lá, Jesus foi transfigurado diante deles. A palavra grega, da qual vem a palavra transfiguração, metamorfo, é a palavra que dá origem ao nosso termo metamorfose. E a metamorfose comunica uma transformação. Por conta da metamorfose, a lagarta se transforma em borboleta. Ademais, essa palavrinha também emprega o prefixo trans, que significa através. Uma viagem transcontinental é aquela que atravessa continentes. A ideia de transfiguração é que uma barreira, um limite, foi atravessado. No Monte da Transfiguração, a divindade de Jesus revelou-se. Na humanidade de Jesus, seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O rosto de Jesus começou a brilhar, um brilho tão intenso como a luz solar. E o texto diz que, de forma sobrenatural e misteriosa, Elias e Moisés, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei, surgem para dialogar com Jesus. Talvez o Senhor fez com que esses personagens comparecessem ali para motivar Jesus, uma vez que aproximava-se o Calvário, aproximava-se a cruz. A ideia é de que a lei e os profetas apontaram para Jesus Cristo e para a obra que ele haveria de realizar e desempenhar em favor daqueles que haveriam de crer. Fascinado com aquilo, Pedro propõe o prolongamento daquela experiência. A gente sempre quer que coisas boas demorem para passar, não é verdade? Coisas ruins a gente quer mais que passe rápido, mas experiências agradáveis a gente faz de tudo para prolongá-las. É o caso aqui. Pedro propôs o prolongamento daquela experiência, propondo fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. Entretanto, de acordo com o verso 5º do capítulo 17, Pedro falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos foram envolvidos pela nuvem da glória de Deus e ouviram a voz do Pai Celestial: este é meu filho muito amado, a ele ouvi. O relato da transfiguração ensina-nos diversas lições preciosas sobre Deus. A primeira delas é de que Deus é Pai e Ele tem um Filho. E todos aqueles que confessam a Jesus como Filho do Senhor terão vida eterna. É o que lemos em João capítulo 17, verso 3. O texto também nos ensina que o Filho é amado. O Filho é adjetivado como amado. O Pai ama o Filho. E todos quantos creem no Filho são amados pelo Pai. Todos aqueles que declaram a Jesus como Senhor de suas vidas foram e são alvos do amor do Pai Celestial. Eu gosto muito da obra de um espanhol chamado João da Cruz, um cristão do século XVI. E João da Cruz escreveu muitas coisas. E ele era poeta. Ele escreveu uma série de poesias no ano de 1578. E essas poesias foram colecionadas numa série denominada posteriormente de romances trinitários e cristológicos. Nesses poemas, João da Cruz tratou especialmente sobre a Trindade. E eu penso que talvez o melhor gênero textual para tratar de um assunto tão extraordinário como a Trindade seja, de fato, a poesia. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma linha curta de um de seus poemas sobre a Trindade.
Diz assim João da Cruz: e assim a glória do Filho é a que no Pai havia, e toda a glória do Pai no seu Filho a possuía. Pedro declara que ele ouviu a voz do Pai naquele evento extraordinário. Pedro testemunhou essas coisas e agora escreve sobre o que viu e ouviu. A palavra de Deus é fidedigna, pois conta com o testemunho apostólico, de sorte que, como indica o verso 19, fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro está dizendo aqui que o nosso mundo é escuro. Pedro está ensinando aquilo que a gente já sabe. O mundo está no escuro, há trevas nesse mundo. E a única maneira de nós nos movermos com segurança nesse mundo tão dominado pelas trevas é por meio da lâmpada que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e também luz para meus caminhos. Se prestarmos atenção às orientações, advertências e exortações da Escritura, haveremos de caminhar seguramente. Meus irmãos, nós vemos a luz não por meio do poder da nossa visão, mas por conta da condescendência do Espírito da verdade. Você foi convertido a Jesus não é porque você é iluminado, não é porque você alcançou a iluminação, não é porque você fez por merecer. Você converteu-se a Jesus porque o próprio Espírito do Senhor abriu seus olhos para ver. É isso que o texto está dizendo, que é correto, que é razoável a gente atentar para a Escritura, afinal de contas, ela é a luz para os nossos caminhos. O convertido só é convertido porque a estrela da manhã nasceu em seu coração. Tradicionalmente, o planeta Vênus é chamado de estrela da manhã, porque ele reflete a luz do Sol antes do Sol nascer. Então o planeta Vênus, de certa forma, anuncia que o Sol está chegando. Na aplicação bíblica, Jesus é aquele que traz o novo dia que irrompe nas trevas do nosso coração. E como Jesus Cristo declarou a respeito de si mesmo em Apocalipse 22:16, Ele é a brilhante estrela da manhã. Na última sexta-feira, o André fez um passeio, né, André? O André fez um passeio juntamente com os coleguinhas da classe. E aí, durante todo o dia, a escola ficou enviando para a gente, por meio do WhatsApp, fotos e vídeos do passeio. E o vídeo que eu mais gostei foi o primeiro. Nem tinham saído da escola ainda. As crianças estavam reunidas na sala de aula e os monitores estavam dando as instruções para o passeio daquele dia. E em um determinado momento, um dos monitores, no afã de apresentar uma das monitoras cujo apelido era Sol, fez a seguinte pergunta para interagir com as crianças: qual é o nome da estrela mais brilhante que existe? E o vídeo revelou que rapidamente o André respondeu: Jesus. E aí ele fez: não, é Sol. Você não errou não, André. Tá certo. A estrela mais brilhante, a luz mais especial que um dia já tocou o nosso coração, tem nome, e o nome é Jesus. Eu confesso que enquanto eu assisti aquele vídeo, eu senti uma água quentinha escorrendo aqui, né? Os meus olhos ficaram marejados e eu assisti aquele vídeo algumas vezes. E enquanto eu assistia aquele vídeo, a minha oração era: Jesus, seja a luz mais brilhante da vida do André, da Isabela, do Lucas, da minha vida, da vida da Raquel, da vida da igreja.
seja a luz mais brilhante das nossas vidas. Em terceiro e último lugar, a Bíblia é fidedigna e ela é confiável porque foi inspirada por Deus. Versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro usa a expressão mais forte para comunicar a ideia de nunca. O nunca aqui comunica algo absoluto. O que Pedro está comunicando é que a Escritura não é resultado da vontade humana, mas sim da vontade de Deus. E Deus moveu homens santos para escrever a Escritura. A ideia é de um barco no meio do mar. Pedro era pescador, era navegador, e certamente recorreu à sua experiência aqui. Ele diz que como o barco não se movimenta sem vento, assim é o autor bíblico. Não teria condições de produzir o que temos aqui, se não fosse por meio do sopro e da inspiração do Espírito Santo do Senhor. Então a palavra que temos em nossas mãos foi inspirada pelo Senhor, ela foi dada por Deus para nós. A reflexão a ser feita é a seguinte: você leva a Escritura a sério? Você compreende que Deus dirige a sua vida por meio da Escritura? Você recorre à Escritura com frequência, com regularidade, a fim de obter a vontade do Senhor para a sua vida? A quem você recorre? Quem orienta a sua vida? A opinião popular? O que vai dar mais retorno financeiro? Ou a vontade do Senhor revelada na Escritura? Que o bom Deus nos abençoe no sentido de sermos homens e mulheres da palavra. Homens e mulheres que afirmam ainda hoje somente a Escritura tem autoridade divina para reger a minha vida e a minha conduta, e a minha consciência é cativa da palavra do Senhor. Que o bom Deus nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.